Oi, gente. Hoje um pouquinho cedo a live, mas ela vai ficar disponível também para vocês. Esperar o pessoal entrar, falar. Oi. Vou falando, gente, porque depois, na hora que essa live vai pro IGTV, fica um tempão muda, né? Até esperando o pessoal falar. E quem entra lá pra assistir no IGTV fica assim, né? Tipo, o que tá acontecendo? Não tá funcionando? Porque a gente fica esperando as pessoas entrarem. Deixa eu só acender a luz aqui, espera só um pouquinho. A gente fica esperando as pessoas entrarem, né? E aí não fala nada, né? Então por isso que eu já começo falando, mesmo que não tem ninguém na sala. Sejam muito bem-vindas, todo mundo que tá aí, né? Hoje o tema da live, né, vai ser sobre profissão de personal organizer, né? Trabalhar com organização. Fazer do amor à organização uma fonte de renda, né? Que muitas vezes no início é um complemento, né? Você complementa a sua renda com o trabalho que você já tem. Você começa trabalhando e vai trabalhando como organizadora profissional, fazendo isso para outras pessoas, né? E aí depois, né, a grande maioria das vezes, isso se torna a renda única, né? Porque aí você consegue sair do trabalho que você tá, enfim, e continuar, e só trabalhar com organização, né? Antes de falar, vou falar um pouquinho, eu separei aqui 5 temas, né, do que eu gostaria de falar para quem quer conhecer a profissão, tá? Então, o que é personal organizer? Vou listar esses temas aqui para vocês já saberem do que a gente vai falar na live, tá? O que é personal organizer? Isso eu fiz, gente, voltando aqui rapidinho, baseado nas perguntas que vocês deixaram nas caixinhas também, tá? Então tem coisas que eu quero falar e tem muitas dúvidas que eu recebo nas caixinhas e no meu direct também, tá? Então, o que é personal organizer? Se tem que fazer um curso para trabalhar com organização, você é obrigada a fazer um curso para trabalhar com organização, né? Quanto que a gente cobra, quanto que é o certo cobrar, tá? Para personal organizer, por esse trabalho. Quanto ganha geralmente uma personal organizer, tá? Então, antes de falar esses temas, eu vou falar rapidinho como que eu comecei a ser personal organizer, né? Quando eu descobri isso, eu nem sabia que era uma profissão, de verdade, eu nem imaginava que isso seria uma profissão. Eu tenho outro trabalho, sou fisioterapeuta, não trabalho mais agora, atualmente, mas tenho outro trabalho, sou formada, né, fiz faculdade de fisioterapia, trabalhei por quase 10 anos como fisioterapeuta, e nesse período fui muito feliz, sim, com a profissão, sou muito grata à profissão de fisioterapeuta, né? Além de atender em consultórios e hospitais, eu fui para a área acadêmica, né? Que eu sempre gostei muito de pesquisa e sempre gostei de ensinar, né? Ensinar as coisas. Hoje tem os cursos aí que eu dou, né? Mas eu sempre gostei de ensinar, né? Porque eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, na verdade, acho que é isso. Acho que eu sempre gostei de aprender, me sinto bem aprendendo, né? Sempre se é uma coisa que eu compro, assim, que eu gasto dinheiro é curso, de tudo, de bordado, de pintura, de tudo que vocês pensar, né? Eu faço, eu gosto de fazer essas coisas e sei lá, eu acho que eu sou a pessoa mais fácil para comprar um curso na vida, sou eu, né? Se você quiser vender para mim um curso rapidinho, não importa do que seja, eu arrumo uma necessidade e compra esse curso, né? Eu gosto realmente, isso é uma coisa minha, né? E o ensinar, ele vem muito isso. Eu aprendi também, tanto nessa área acadêmica, que quando você ensina, você aprende, você triplica, né? Você triplica o seu aprendizado, né? Que você tem que rever aquilo toda hora, né? E você tem que estar trazendo conteúdos novos para os seus alunos toda hora. Então, o seu conhecimento, ele cresce cada vez mais, né? Então, acho que por isso que eu quis ir para a área acadêmica. Então, eu fiz o mestrado, né? Fiz 3 anos de mestrado. Eu fiz na Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão, na FMRP USP, Departamento de Neurologia. Meu mestrado é em Neurociências e Ciências do Comportamento,
né? Então, nesse sentido, assim, sempre gostei muito de pesquisa, porque eu acho que sem pesquisa a gente não tem nada, absolutamente nada, né? Nada. Se você tá me vendo aqui nessa live agora, né? Porque alguém pesquisou antes de lançar esse celular, existiu pesquisa para isso. Eu uso uma roupa, um fio, alguém pesquisou isso. Eu uso o garfo, alguém pesquisou o material do garfo. Você usa madeira, qualquer coisa, tudo. Então, a pesquisa, ao contrário de que muitas pessoas pensam que talvez é só para a área da saúde, né? Assim, que né, a gente tem a vacina, tem muitas coisas aí, mas a pesquisa, ela tá em tudo, né? Absolutamente tudo. Nada vai para o mercado para você comprar, né? Se não houve uma pesquisa daquilo, né? Então, a pesquisa é fundamental. Então, eu fiz esses 3 anos de mestrado e depois eu já engatei o doutorado aí, fiz mais 4 anos de doutorado. Também na área de neurociências e ciências do comportamento. Área de neurologia, né? Lá a gente trabalhava com doenças raras, genéticas, né? Sem cura, propriamente dita, assim, que é difícil, né? Ainda não tem cura, mas existem tratamentos. Então, a gente trabalhava com distrofias musculares, né? Miopatias musculares, distrofias musculares, né? Então, são doenças que geralmente são bem progressivas. Então, se o paciente ele chega de um jeito, na segunda, na terceira avaliação, a tendência é ele estar um pouco pior, porque ela progride, né? O avanço da doença, ela vai piorando o quadro do paciente, né? Então, esse era o ambiente que eu vivi ali por 7 anos, né? Por 7 anos da minha vida eu vivi nesse ambiente. Por um período, eu sempre fui muito feliz na profissão. Então, por um período, isso era muito bom para mim. Eu amava fazer isso, né? E eu conseguia separar muito bem a parte sentimental da parte, tipo, de ir embora, né? Deixar no trabalho aqueles pacientes e tal e ir para casa. Por um bom período, eu conseguia fazer isso. Só que, assim, chegou uma fase disso tudo da minha vida que eu fiquei... assim, quem conhece a profissão de fisioterapeuta sabe que a gente tem que trabalhar bastante para juntar um pouquinho ali no final do mês, né? Então, eu tinha muitos trabalhos, né, para poder agregar a minha renda, né? Então, eu tinha a bolsa, né, do doutorado, acordado com a minha orientadora, né? A gente podia trabalhar fora, eu podia trabalhar no período fora que não atrapalhasse. Minha bolsa permitia que eu trabalhasse na minha área, né? E fora do meu período era à noite, geralmente, né? Então, a partir das 4 horas da tarde, assim, eu saía e atendia pacientes particulares em casa, trabalhei por um tempo num hospital, né, trabalhava à noite, então eu fazia tudo isso, eu fazia realmente muitas coisas. E aí eu estudava para concurso, para prestar concurso, né, concurso de docente, porque eu já tinha o mestrado nessa época, então eu já estava apta a dar aula em faculdade, né, faculdade federal, estadual, enfim, alguma coisa assim. Então eu já me preparava para esses concursos. Que horas? Né, tipo assim, sei lá, de madrugada, né, eu estudava à noite, final de semana, assim, eu não tinha vida, muita vida, né, eu não tinha muito lazer, eu não tinha uma coisa que eu falava assim, vou fazer uma coisa pra mim, não, o meu pensamento era muito dedicado a isso, sabe, era muito ferrenho a isso, todos os dias eu vivia aquilo e queria muito passar num concurso. E aí, o que aconteceu? Né? Essa mudança toda aí que veio para a área de personal organizer, né? Que não tem nada a ver. Tem a ver, mas não tem nada a ver, né? Depois eu descobri que tem muito a ver, né? Depois de muito tempo, aliás, eu descobri que tem muito a ver. E aí eu comecei a ter uma certa ansiedade, né? Então, comecei a desenvolver ansiedade crônica. Só que eu não fui atrás de tratamento, não fui nada, né? Imagina, que horas atrás de tratamento, né? Então, eu comecei a desenvolver essa ansiedade. Com o tempo, a ansiedade, ela começa muito leve, viu, gente? É até um desabafo falar isso pra vocês, para que vocês percebam como tá a situação emocional, sabe? Da gente, assim, porque a gente deixa muito de lado a situação emocional nossa, né? Por vários motivos, né? Cada um tem o seu. Então, assim, começou leve, sabe? Aquele disparar o coração, assim, numa situação bem nada a ver, tipo, você tá na praia, de repente dispara o coração, dá uma crise de ansiedade na praia, sabe? Assim,
ou assistir um filme de desenho, sei lá, que coisa, assim, você começa a ter esses episódios de ansiedade, né? E eu achava que, assim, um maracujina, uma passiflora, um remédiozinho natural poderia resolver isso, e fui levando isso por muito tempo, por anos, aliás, né? Por mais de um ano eu fiquei assim, desse jeito. Até que chegou um momento que realmente o corpo falou assim, ó, vou ter que te avisar, já que eu tô tentando te avisar há muito tempo, você não tá, né, não tomando nenhuma atitude, eu vou ter que ter uma atitude drástica, né? E foi onde eu tive uma crise muito forte de ansiedade, eu tinha 26 anos, eu já tenho 34. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade, né, a ponto, assim, de me paralisar mesmo, né? Foi uma única crise que eu tive, de tentar entrar no chuveiro, o negócio não passava e eu não melhorava, aquela falta de ar, né? Parecia que não tinha ar para respirar, o coração a mil, parecia que ia sair pela boca e não conseguia controlar. Então, assim, eu tenho muito respeito, muito carinho, muito cuidado pelas pessoas que falam que existe, que sentem isso, que têm ansiedade, porque é real, tá? Não é mentira. Isso não é frescura, né? Não é. Isso é muito real, é uma doença e é muito grave e ela pode progredir e ficar cada vez pior, né? E daí eu tive essa crise, fui parar na emergência do hospital, né? Assim, porque de fato foi tão forte a crise emocional que ela externou no meu corpo. Então, assim, a minha boca entortou, assim, parecia uma paralisia facial, né? A minha mão, assim, eu não conseguia abrir a mão, né? Minha mão tava dura, assim, eu não conseguia abrir os dedos, né? Meu marido puxava os dedos, assim, não abria, sabe, assim, coisa de louco mesmo. E aí fui pro hospital, tudo resolvido, né? O médico conversou, um médico um anjo também, e me falou que eu tinha tido uma crise de ansiedade. Aí ele me colocou toda a situação que eu tava vivendo, né? E isso foi muito profundo pra mim, porque pra mim tava bom, assim, entre aspas, na minha mente tava bom. Eu não tava infeliz, eu não tava triste, eu não tava, sabe, eu não tava nada, assim, eu tava bem, tava trabalhando bem, vivendo. Então, quando ele me falou isso, que aconteceu comigo, eu falei assim, nossa, gente, o que eu tô fazendo, né? Então, eu tive esse primeiro choque. E aí, depois desse primeiro choque, eu comecei a ter uma aversão a muitas coisas, porque aí eu comecei a pensar na minha vida, né? E começar a entender que não tava bom do jeito que tava. Entendeu? Não estava bom, não era certo isso que estava acontecendo, né? E aí eu comecei a ter um conflito interno, que é onde desencadeou a minha depressão, que eu tive nessa época. Eu tive uma depressão profunda essa época, né? Porque aí eu já não entendia mais muito na minha cabeça se eu tinha que continuar trabalhando, se eu não tinha, mas eu gostava do que eu fazia, era o meu sonho aquilo, até aquele momento, como que aquilo que era o meu sonho me fazia mal, né? Que eu não sabia dosar, não sabia o que fazer, eu fiquei totalmente perdida. Então veio a depressão. Então aí eu só fui ladeira abaixo, né? Então depois disso eu fui assim, ó, ladeira abaixo. Não tive outras crises disso. Procurei já ajuda médica, mas aí que quando você procura, isso é muito importante, quando a gente procura ajuda médica, quem tá nessa situação, terapeuta, psiquiatra, né? Enfim, você começa a mexer em coisas, né? Com a psicóloga, você começa a mexer em coisas que às vezes você não nem imaginava, né? Você começa, né, a ir numa coisa, uma parte muito profunda de você, né, ali dentro de você. E aí, piorou. Ao invés de melhorar, piorou. Mas assim, eu sei que depois melhorou, né? Mas assim, você afunda. E quando eu comecei, e aí vinha muitos questionamentos na minha cabeça e tal, enfim. Até chegar um momento, gente, que eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia mais ir atender os pacientes, eu não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais sair de casa, não conseguia mais sair do quarto, né? Teve dias que eu não saí do meu quarto, né? Fechou com a porta fechada, eu queria dormir. Eu lembro que a psicóloga perguntava, a minha satisfação era dormir, eu queria dormir, e eu dormia, não sei de onde tirava sono, dormia muito, dormia assim, de um dia levantava, só ia no banheiro, bebia uma água, nem comia, e depois continuava dormindo, era um sono assim, né, é um ciclo, né, terrível. Até começar a ter uma melhora de todos esse tratamento que eu estava fazendo, e eu ter o insight de ter a coragem de pôr um basta na minha profissão, naquilo que eu tava, né? Eu falei assim, eu não posso mais, não tinha filho. Eu ainda não tinha filho, a Maria Luísa tem 3 anos, eu tive a Maria Luísa com 31 anos, isso eu tô contando, eu tinha 26 anos, né? 26 para 27 anos.
E aí eu tive uma coragem, né? Eu sempre fui corajosa nesse sentido, assim, de falar assim, vamos, gente, vamos, entendeu? Vamos, tal. Depois que a minha cabeça voltou pro lugar, eu falei, bom, não dá mais. Não dá mais, realmente, eu não consigo mais. Porque aí eu tentava ir, eu só chorava. Atendendo os pacientes, eu tinha que sair pra chorar, sabe? Assim, um, uma coisa absurda, eu não conseguia mais. Era real aquilo, muito real, eu não consegui mais. E aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer da minha vida, né, agora? Porque a minha vida inteira eu tive o sonho de dar aula, ser docente, professor e tal, estava trabalhando para isso, de repente eu já não conseguia mais fazer isso, né, mudou completamente, eu tive uma mudança muito brusca, assim, no meu querer, né, e aí procurando coisas do que eu gostaria de fazer, procurando na internet, procurei tudo. Eu falei, nossa, será que eu vou fazer outra faculdade, né? Nossa, o que eu vou fazer? Eu gosto de decoração, né? Sempre gostei de arquitetura, decoração. Gosto também coisas relacionadas à moda e tal, né? Mas nessa época não era tão assim, coisa de moda, nem tinha o Instagram também, nem tava tão assim, né? Não tinha, então eu não tinha conhecimento. Falei, vou trabalhar com o quê, gente? Né? Eu sou estilista, assim, eu gosto de ver, mas eu gostar de ver é uma coisa, gostar de fazer o look para outra pessoa é totalmente diferente, né? Então eu fiquei um pouco perdida nisso e achei curso de organização. Inicialmente eu fui para fazer, né? Eu fui, tem curso de tudo. Eu fui fazer o curso como uma intenção assim de mesmo liberar minha cabeça, sabe? Sei lá, ver coisa nova, ver gente, enfim. Eu moro em Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. Não tem curso aqui, a não ser o meu, né, hoje que tem. Mas não tinha, né, na época. Não tinha curso online, era só presencial, só tinha um único lugar em São Paulo que dava esse curso, né? E esporadicamente no ano, algumas vezes no ano, e eu fui e fiz, né, esse curso. Então eu fiz o curso, já emendei com tipo, curso de formação, personal organizer, e depois já fiz curso de bebê, né? Fiquei um tempo lá em São Paulo fazendo e fiz. Cheguei em casa, fiz uma revolução, né, na minha casa, na minha própria casa, né? Comecei a organização daí, né, com tudo que eu aprendi no curso, porque uma coisa é você gostar de organizar, né? Outra coisa é você organizar realmente com eficiência, né? Você criar uma solução para uma bagunça, criar uma solução para resolver um problema, né? Uma coisa é isso. A outra coisa é você gostar da sua casa organizada, você gostar das suas gavetas, você gostar, né, de fazer essas coisas, dessa parte de organização. E a outra é você ter técnica para organizar, sabendo que vai funcionar aquilo, não vai voltar para trás, né? Então, a primeira cliente, né, no caso, foi eu, né? Então, eu fiz uma nossa, eu quebrei meus armários tudo por dentro, porque tava tudo do jeito errado. Tinha muita gaveta, muito nicho, muito isso. E a gente aprende, né, que na realidade, quanto mais pendurada, varão, quanto mais varão tiver, é melhor, né? Então, nossa, eu fiz, gente, assim, foi um mês trabalhando na minha casa, né? Colocando desapego muito forte, né? E foi libertador, realmente, depois do que eu estava passando. Eu fazer o desapego, desapegar de tudo. Joguei muita coisa fora. Muita, que vocês não têm noção, foram mais de quase 10 sacos de lixo enormes, assim, de roupas e coisas. Nossa, ó, meu marido entrou na dança, aproveitou, mexeu nas coisas dele também, então a gente já fez o desapego junto, nós dois, né? E aí, enfim, né? E aí, depois que eu fiz a organização, que eu terminei de fazer tudo isso na minha casa, eu senti uma paz tão profunda, assim, né? Que há muito tempo eu não sentia naquela época, né? Então, isso realmente mexeu demais comigo, né? Mexeu muito com o meu estado emocional, né? Que a organização, ela mexe com o seu estado emocional, né? Não é só você ver, é só, você acha que uma gaveta por cor ou um cabideiro ali que tá não sei o que, vai fazer tudo isso na vida de uma pessoa? Vai, né? Eu senti isso na pele, assim, real, de uma transformação mesmo, né? E aí eu falei assim, eu quero fazer isso agora. Quero levar isso para a vida das pessoas. Eu quero fazer as pessoas sentirem a mesma coisa que eu estou sentindo agora,
né? Que é essa paz, essa tranquilidade, a cabeça parece que esvazia, né? Com aquele todo estresse, e você consegue vislumbrar outras coisas, consegue trabalhar melhor, você consegue viver melhor com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, consegue organizar os pensamentos, né? Então, foi transformador. E aí eu comecei fazendo da minha mãe, tias, primas, amigas, assim, fui fazendo, até eu decidir realmente criar um nome, fazer um cartão de visita, fazer um site, abrir uma página no Instagram, e isso aconteceu em 2015. O curso aconteceu em 2014, todo esse processo, e a parte profissional mesmo, eu tenho a data, né? Até foi tão importante porque eu tenho a data, foi 12 de fevereiro de 2015, que foi quando eu comecei realmente a encarar isso como uma profissão, né? Então, é isso, um pouquinho da minha história. Então, assim, o que é personal organizer? Vou engajar direto aqui na pergunta. Você ser profissional organizer, né, no Brasil é relativamente novo, né, nos Estados Unidos é muito mais antigo isso, né, no Brasil a gente tem aí 20 anos, mais ou menos, de profissão, de 18 a 20 anos de profissão, e nos Estados Unidos já são tipo 40 anos, 50 anos, então há muito tempo já existe isso nos Estados Unidos, né, e é você usar de técnicas de organização para técnicas, né, conhecimentos para você organizar a casa de alguém, para você organizar os documentos de alguém, para você organizar uma empresa, para você organizar qualquer coisa, né? Então, a gente entende que nós somos chamados de personal organizer, que é o mais famoso, mas traduzindo ali, é organizadora profissional. Então, nada mais é de que você gosta de organizar, você organiza a sua casa, você vira uma profissional nisso, você vira uma profissional em organizar. Né? Então, por que é interessante a profissionalização, assim? Porque quando você aprende uma técnica, né, você se forma, né, em solucionar problemas de bagunça. Né? Então, o problema de bagunça ele pode aparecer de todos os modos, em casas diferentes, com pessoas diferentes, em várias coisas. Problemas de bagunça com documento no computador, com mídias, né? Problemas de bagunça com fotos, problemas de bagunça com roupas, problemas de bagunça com documentos, problemas de bagunça numa empresa, problemas de bagunça num escritório de advocacia, né? Problemas de bagunça num consultório médico, né? Então, qualquer problema de bagunça, né? A profissional, ela é capaz de solucionar quando você se profissionaliza, porque você aprende a pensar como uma organizadora profissional, você aprende a criar soluções, né? Então, o que é isso importante? Você não aprende só a organizar a sua gaveta, a dobrar a sua roupa, a arrumar um jeito para a sua casa. Você aprende a arrumar uma solução ali para qualquer coisa que aparecer na sua frente. Então, apareceu, porque é assim, quando a live vai ficar salva. Porque, assim, principalmente quando a gente começa a trabalhar com organização, a gente não escolhe cliente, aliás, a gente não escolhe cliente nunca, né? Graças a Deus, a gente não escolhe cliente. Mas você pega, né, ali. Então, você pega uma casa de um jeito, aí você pega outra casa que tá revirada, aí você pega outra casa, manda um beijo, já assim. Olha, gente, bom, eu ia falar só já assim, ainda bem que eu fiquei só no já assim, né? Então, assim, você aprende tudo, né? Você aprende a criar uma solução para qualquer bagunça, né, que aparecer na sua frente. Então, por isso que, aqui já respondendo a primeira pergunta, que é o que é personal organizer, são organizadoras profissionais, né? Deixa eu só fazer isso aqui, vou ocultar aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Então, você aprende você se profissionaliza, você já organiza, então você vira profissional nisso. Como se fosse assim, você gostasse de arrumar carro, sei lá, né? Aí você vai ficar profissional naquilo, vai poder cobrar por aquele trabalho, né? Então, esse é o ser personal organizer, né? A gente fica com a mente treinada para resolver soluções, né? Então, quando alguém me faz alguma pergunta no direct, ou faz, sei lá,
responde as caixinhas, ou responde alguma coisa em alguma foto e tal. Eu não sei de tudo, né? Eu não sei de tudo. A cada dia a gente aprende uma coisa, né? A gente vai aprendendo e aprimorando. Mas quando alguém me fala alguma solução que a pessoa tá vivendo, né? Eu já consigo visualizar aquilo e pensar numa possível solução, porque a cabeça ela fica treinada para resolver problema de bagunça, né? Para dar um jeito na bagunça de tudo, né? Para não deixar o negócio ficar louco, porque a bagunça, gente, isso é real, é verídico, né? E é cientificamente comprovado, falando de científico ali, já li vários artigos sobre isso, sobre os efeitos que a bagunça ela gera na gente, né? A bagunça gera no nosso emocional. Então, ela gera ansiedade, ela gera estresse, né? Ela gera a procrastinação, né? Então, procrastinar é você deixar tudo para depois. Então, quando você geralmente tem uma coisa bagunçada na sua casa, né? Seja uma gaveta, um guarda-roupa, um armário de cozinha, sei lá, qualquer coisa que tá bagunçada na sua casa, você vai desanimando, né? Aquilo ali vai te minando o seu emocional, que qualquer tentativa de você melhorar aquilo, você fala assim, nossa, eu vou pegar isso para organizar, né? Então, quando você pensa numa tentativa, assim, vou pegar isso para organizar, diante da bagunça, parece que a sua tarefa de organizar vai ser imensa, vai ser exaustiva. E aí você já desanima antes e aí não faz, e aí deixa para depois. Vocês entenderam esse ciclo, né? Qualquer tarefa parece absurdamente difícil diante de uma bagunça e é onde você começa a procrastinar. E a procrastinação, ela gera mais procrastinação. Ela gera até você pensar por que você está vivendo, né? Você pergunta qual é o sentido da minha vida, que eu não consigo ir para frente, né? Não consigo realizar isso. E desencadeia depressão, né? Que é uma doença muito grave, né? Então, assim, a bagunça, gente, ela é doentia, né? Ela gera, eu falo que ela é como se fosse um vírus, né? A bagunça, ela faz mal, ela é uma doença, né? Então, a bagunça da sua casa, ela te adoece, né? Ela te adoece, ela adoece a gente, né? Então, assim, não pode assistir. Manda um beijo, eu vou mandar. Andréia, um beijo. Obrigada, porque você tá aqui na live comigo. Muito obrigada. Então, é isso. Então, isso é ser personal organizer. E a outra pergunta, já para a segunda pergunta tem que fazer curso, né, para ser personal organizer? Já respondendo também que tem, né? Não basta você gostar de arrumar a sua casa, que significa que você já pode cobrar para organizar a casa de outras pessoas, né? Porque você não conhece a técnica, né, de organização. Você não é capaz de criar uma solução imparcial. Muitas vezes eu vejo pessoas que trabalham como personal organizer e não têm o curso de formação, tá, de personal organizer. O que acontece quando um profissional desse, ele se diz personal organizer, mas ele não fez um curso de formação? Ele sabe organizar a casa dele, então muitas vezes ele vai levar aquilo que ele faz na casa dela, ela, né, a maioria das vezes, mulheres, né, aquilo que ela faz na casa dela e ela vai levar para a sua casa. Ela vai levar para a casa do cliente. O que ela faz na casa dela, ela vai fazer na casa do cliente, porque na casa dela funciona, ela é muito boa nisso na casa dela e ela leva isso para o cliente, né, e cobra, enfim. Só que o que acontece? Não é essa a real, né? A real é que você tem que saber técnicas para você fazer para o seu cliente de uma maneira que fique bom para ele. Talvez é totalmente diferente do que você fez na sua casa, né? Então, você criar uma solução para essa bagunça são mecanismos, né, que a gente ativa com exercícios e com pensamentos, né, que você consegue criar um jeito personalizado para outra pessoa e não fazer o que você faz na sua casa, fazer na casa da outra pessoa, idêntica, né? Então, bom, tem gente que acha também que personal organizer é só, vai vir uma moça aqui, pôr no cabide, colocou tudo por cor, dobrou, tudo igualzinho ali com o gabarito, porque hoje o gabarito a gente vende, né? Então, todo mundo tem acesso ao gabarito de dobras. Dobrou tudo ali por cor e, né? É isso. Mas uma pessoa quer cobrar para fazer isso? Cobrar isso tudo só para fazer isso, né? Sim, né? Porque, de repente,
a gente não vai colocar por cor, né? Eu tenho que entender você, a sua vida, e bolar um jeito para que aquela gaveta fique boa. De repente não vai ser por cor, de repente vai ser por modelo, de repente aquele tipo de peça, para você, eu vou preferir nem dobrar, eu vou preferir pendurar, porque eu sei como que é a sua rotina, eu sei que talvez se eu dobrar, não vai ficar organizado, né? Então, isso é o que você aprende quando você se profissionaliza, né? Quando você faz um curso de profissional, né? Assim, profissionaliza para trabalhar com isso. Outro problema, né, de pessoas que não são personal organizer, não fizeram esse curso de formação e trabalham com isso como se fossem personal organizers, é o valor que é cobrado, né? Então a pessoa ela não tem noção nenhuma de como que faz um orçamento, de como que faz um projeto de organização, né? Então ela cobra, né, sei lá, o que dá na ideia dela, o que dá na cabeça, que pode ser pouco ou pode ser muito, né? E isso prejudica a classe que já está estabelecida, a classe de profissionais que já está estabelecida, a gente já tem um consenso de valores, né, que é cobrado, como cobrar, né? Isso já é muito bem estruturado dentro da profissão de personal organizer. Então, quando você vê uma pessoa que cobra muito diferente disso, você pode pensar, falar assim, essa pessoa, será que ela é personal organizer mesmo, né? Porque tá muito diferente, né? Tá muito diferente esse negócio, né? Mas já fiz 5 orçamentos, de 5 orçamentos, 4 me cobrou mais ou menos a mesma coisa. E essa aqui cobrou totalmente diferente, né? Ou muito baixo, ou muito alto, enfim, sei lá, né? A maioria cobra muito baixo por isso, né? A maioria às vezes cobra, quem não é formado, cobra o que a gente cobraria para um dia de trabalho, ela cobra para um trabalho inteiro, né? Então isso prejudica muito. E o pior disso tudo, né? Nem que pega cliente, não, né? É essa a questão. A questão é que não vai funcionar a organização, né? Não vai funcionar a organização para sempre, né? Porque o objetivo da organização é você organizar e não precisar organizar mais, né? O cliente, ele ficar tranquilo pro resto da vida, porque ele aprendeu uma metodologia, né? E ele vai conseguir replicar isso pro resto da vida, porque a gente dá treinamento pro cliente, dá treinamentos para os funcionários do cliente, para manter aquilo, explica o consenso do que é uma organização, o que ele tem que fazer para manter e o que ele fizer, dependendo do que ele fizer, vai bagunçar e vai estragar, então isso ele não pode fazer, né? Então o problema de quem não é formado em trabalhar é exatamente esse, porque aí ela vai lá, faz, e aí depois não mantém a organização, porque falta técnica, falta esse tipo de conhecimento, e aí o cliente fala assim, ó, não contrata, viu, gente? Contrata personal organizador não, porque veio aqui, fez e não resolveu nada, não resolveu nada. Então, o problema maior é esse. O problema maior é as pessoas ficarem com medo de contratar um profissional de organização que seja competente e tal, e falar assim, ó, não funciona esse negócio de personal organizer, não. Funciona nada. Não funciona. Entendeu? Então, esse é um grande problema, tá? Aqui, a outra coisa que eu coloquei aqui foi sobre quanto cobrar, né? Quanto cobrar por um trabalho de organização, né? Isso, a gente tem alguns consensos, né? A gente tem um consenso de mínimo, né? De horas, né? Então, o que envolve um orçamento de organização? O orçamento de organização, ele envolve... ele é um projeto, né? A gente fala que a gente faz um projeto que inclui várias coisas, né? Dentro do projeto está incluso a organização, está incluso muitas vezes a manutenção disso, né? Manutenção assim, uma vez, se der errado, você vai lá e arruma, né? Isso está incluso dentro desse projeto. Está incluso o treinamento que você vai dar para a família e para os funcionários, né? Está incluso várias coisas, né? Além disso, de estar incluso essas coisas, quando você faz um orçamento baseado num projeto, você tem que pôr o valor da sua hora, né? Então, geralmente, quanto que você acha que vale a sua hora, né? Cada profissional estipula um valor de hora. Isso é muito individual de cada personal. Claro que a gente recomenda um mínimo, né, que você deva cobrar pela sua hora trabalhada, mas não existe o máximo, não existe teto, cada uma pode cobrar quanto quiser pela sua hora, né, mas o mínimo a gente sempre recomenda, né, inclusive nos cursos de formação de personal organizer, é onde você aprende qual é o valor dessa hora
que você tem que cobrar, qual que é o mínimo que você tem que cobrar, você aprende dentro do curso de organização. O meu curso vai abrir em breve. Em breve eu vou abrir as inscrições, tá? Não essa semana, né? A gente tá preparando, vai ter uma reestruturação, assim, um melhoramento, né? Algumas aulas para melhorar o curso, porque sempre, cada vez que eu abro as inscrições, tem alguma coisa nova, né? E os alunos que já compraram têm acesso a essa upgrade, né? Umas aulas novas, eu sempre coloco, né? Toda vez que eu abro as inscrições, mas eu vou abrir em breve, pode ter certeza que em breve vai estar aberto novamente. E aí você junta, então, para fazer o orçamento, tá? Você junta o valor da sua hora, né? Você vai lá, põe X horas, né? E você junta também despesas, né? Despesas fixas, despesas variáveis, né? Como uma empresa. Então, você tem que aprender a fazer esses cálculos, né? Para você não ter prejuízo, né? Para você ter efetivamente um lucro no seu trabalho, né? Então, tem tudo isso que envolve um orçamento, né? Outra coisa que é muito legal que você aprende eu atuo em estado de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, tem uma coisa muito legal que você aprende quando você se forma, né? É você estipular quanto você vai cobrar por um período. Porque, assim, quando você fecha um negócio, né? Você apresenta uma proposta, você já está dando uma estimativa de dias para esse cliente de acordo com aquilo que precisa fazer na casa dele. Então, como que você sabe isso? Né? Como que você sabe? Você olhou uma casa do jeito que ela tá, com tanto de quarto, tanto de coisas que tem dentro daquela casa, e você vai pensar e falar assim, ó, pra essa casa, deixa eu ver, eu vou demorar 7 dias pra fazer, né? E não se espantem com 7 dias, tá, gente? Porque 7 dias, 5 dias, né, é o mínimo, mais ou menos, que a gente trabalha numa casa. De verdade, o trabalho é raro eu ver um trabalho de menos de 5 dias. Acho que nunca vi um trabalho de menos de 5 dias, né? Uma grande maioria a partir de 5 dias que você começa, né? Porque realmente a gente esvazia a casa do cliente tudo, né? Esvazia todos os armários, põe tudo abaixo, tudo. Como se começasse do zero, né? Do dia que a mudança chegou, já vai começar do zero, né? Sobre o valor do curso eu vou falar já. E aí, então, assim, é por isso, entendeu? Então, quando você começa a tirar, geralmente é um dia para tirar, ou 2, às vezes é um dia para descarte, né? Aí um dia para tirar tudo, ou depois o outro para limpar, para separar, categorizar, né? E depois um outro para começar a guardar, e de repente aí você vai começar a guardar. Ai, saiu. Deixa eu. Aí voltei, esqueci de pôr modo noturno. Ixi, o telefone tocou aqui. Imagina, gente, olha. Vamos lá. Então, geralmente, quando você vai no quarto dia da organização, é quando você está começando a colocar as coisas no lugar, né? Você está começando a dobrar, a pôr nos cabides, né? A fazer todas as coisas. Então, assim, 5 dias é o mínimo, mais ou menos, de trabalho. E aí, quanto que você cobra por mais ou menos 5 dias? E como que você sabe que aquela casa você vai demorar 5 dias? Que você não vai demorar 7, não vai demorar 8. Eu já fiz trabalho de 11 dias. 11 dias trabalhados, tá? Que são de segunda a sexta, vamos colocar ali, 2 semanas e mais segunda e terça, né? Eu já fiz trabalho de 11 dias numa única casa, né? Então, assim, é muita coisa, né? Então, como que eu sei que uma casa não vou levar 11 dias ou vou levar 7 dias, mais ou menos, né? Então, isso você aprende no curso, né? No curso de formação, no curso que você se forma, né? Para trabalhar com isso. Nossa, até que é uma profissional de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas eu atuo mais em Ribeirão Preto e região. O máximo, assim, que a gente já foi, que a equipe, né, já foi trabalhar em Valinhos, né, Sorocaba, né, então a gente vai um pouco mais perto de São Paulo, Campinas, né, já também. Gente, olha, coloquei o não perturba aqui e o telefone tocou de novo, vocês acreditam? Que loucura! 011, né, esses números, né, que tipo assim, você atende, não fala nada, desliga, olha só que bagunça, né? Vamos lá. E aqui eu vou falar quanto ganha, tá? Já falei quanto cobra. Alguma pergunta, gente, até agora?
que vocês gostariam de fazer sobre a profissão. Ah, e eu vou falar, tem um grupo, tá, que eu montei lá no Telegram, só para quem tem interesse em se profissionalizar, em ser personal organizer, né? Então, é um grupo que eu tô colocando enquetes e matérias bem legais sobre o crescimento da profissão, né, de personal organizer. E, assim, é só para ter um canal mais direcionado para quem gostaria, né, de saber mais disso e ter interesse em se profissionalizar, tá bom? Antes de falar disso aqui, quanto que ganha, que isso aqui já é a última coisa que eu vou falar, eu lembrei de colocar uma coisa aqui que eu não tinha colocado, que são as áreas que a gente pode trabalhar. Áreas que personal organizer estão aptas a trabalhar, né? Que elas podem, assim, desenvolver um belo de um trabalho. Muitas pessoas acham que é só casa, né? Que é só organização de casa, alguém chama para organizar a casa. Não, né? Você pode dentro da casa, você pode organizar uma casa onde as pessoas já vivem, né? Você pode organizar uma casa, uma mudança, né? Uma mudança de uma casa, a pessoa está mudando de uma casa para outra. A mudança, gente, quando você se especializa, isso tudo são especializações que você vai fazendo depois, tá? A mudança, por exemplo, você pode organizar desde a pessoa não fazer nada, o cliente não fazer nada, e você empacota, você já faz o descarte antes na casa velha, você já faz um inventário, então tem uma série de coisas que você pode oferecer para o seu cliente, né? E aí você prepara a mudança, coloca tudo nas caixas, embala, coloca nas caixas, tem parcerias com empresas de mudança, com transportadoras, faz essa mudança propriamente dita de uma casa para outra. Eu sou de São Paulo. Sou de Ribeirão Preto. São Paulo, estado, né? Mas sou de Ribeirão Preto, interior. E aí, quando chega na casa nova, você tira tudo da casa, limpa, categoriza, faz tudo bonitinho e coloca tudo no lugar, né? Então, isso é uma coisa muito boa e cresce muito, cada vez mais, porque as pessoas têm cada vez menos tempo para fazer isso. Né, pessoas que trabalham fora, trabalham o dia inteiro, você precisa mudar, não tem como, tá? Não tem como. Ai, que gracinhas, minhas alunas. Ai, muito fofa vocês. Bom, então, cada vez mais precisando de profissionais que façam isso para as pessoas, trabalhar com mudança, né? Outra coisa é você trabalhar com parte de empresas, né, de documentos, né, você trabalhar por meio com CNPJ, né, nesse caso você tem que ter o CNPJ, né, ali para você trabalhar com empresa, que a empresa vai te pagar como, né, uma empresa business, sei lá, te contrata para você fazer uma organização de documentos, de arquivos daquela empresa, né? Então, provavelmente, nesse sentido, você tem que ter com o CNPJ. Já tem muitas pessoas que trabalham com isso também, né? Organizar cartório, por exemplo, né? Você organizar aquela documentação de cartório, né? Então, não só em casa, documento não só que fica dentro de casa, de home office, empresas reais, né? Tipo Banco do Brasil, né? Banco do Santander, empresas de advocacia, cartórios, né? Empresas mesmo, empresas grandes, tipo a Vivo, tipo a Claro, sei lá, te contratam esse tipo de profissional que é diferente de arquivista, né? Arquivista, ele tem uma função e o personal organizer dentro de uma empresa, ele tem outra função, né? E a organização de documentos, ela é uma especialização também. Então, você pode também trabalhar com organização de documento com empresas, né? Trabalhar com lojas, estoque, indústria, né? Então, tem muita gente que eu vejo já pessoas trabalhando com estoque. Você desenvolver um sistema de organização para sei lá, pecinhas de carro, sei lá, uma loja que vende equipamento de carro, uma coisa assim, né? Como que é o estoque dessa pessoa, né? Precisa estar organizado. O estoque, a gente sabe que a gente precisa ter um estoque organizado. Quem vende sabe o quanto que é importante você ter um estoque organizado para você conseguir fazer venda, para não ter furo no caixa, né? Para não vazar dinheiro e você perder uma venda porque você não tinha estoque ou você achou que você não tinha o controle do estoque, né? E você foi lá, procurou, não achou, né? Então, assim, aí perde a venda para o cliente porque não achou uma peça que estava lá no estoque, sabe assim?
Então, a personal organizer pode trabalhar nisso, ela pode ajudar nesse sentido, né, de desenvolver uma solução de organização para estoques de lojas, né? Outra coisa que também personal pode trabalhar é com organização para a chegada do bebê, trabalhar com gestante, né? Então, você organiza o quarto, tem profissionais competentíssimas no mercado que trabalham só com organização de quarto de bebê, né? Então, te abre um leque maravilhoso de possibilidades, né? Casamento, né? Então, a pessoa vai casar, ela não sabe por onde que começa, pode fazer parcerias com cerimonialistas, né? Organizar a lista de compras, de presentes dessa pessoa, você pode organizar a casa nova dos noivos, né? Então, tem muitas possibilidades ali para você trabalhar. Então, não é só organizar a casa, né, propriamente dita, assim, o dobrar roupa, né, organizar a despensa, né, não é só isso a personal organizer. Indo para um lado de produtividade, né, tem vários métodos GTD, métodos que falam sobre produtividade no trabalho, produtividade na vida, que você pode levar a produtividade para a vida das pessoas, né, que são especialistas em produtividade. Né? Então, você trabalha mais uma questão emocional, uma questão técnica da mentalidade da pessoa, né? De desenvolver métodos de produtividade, de trabalho, né? Então, assim, tem muitas áreas para trabalhar, para quem quer ser personal organizer, né? Eu faço mentoria de mudança, tá? Eu faço mentoria de mudança. Como conseguir clientes, né? Então, assim, no curso você aprende, né? Você aprende como conseguir os seus primeiros clientes e como manter os clientes, né? Mas vou dar uma dica aqui básica, né? Para você conseguir cliente. É mais uma dica que não falha, tá? Essa dica não falha e ela vem muito cliente daí. É o network, né? Você fazer network, você precisa contar para as pessoas isso é muito básico, mas tem gente que não faz isso, né? E fala, não tenho cliente, não arrumo cliente. Se você já fez seu network hoje, né? Então, assim, tem que fazer. É você contar para as pessoas, você vai na padaria, você vai no supermercado, você comenta com as pessoas que você está trabalhando, você conhece gente, se encontra com pessoas. Claro que agora, online, né, tudo online, ainda mais você tomar aquele cafezinho ali, mas você se encontrar com pessoas e mostrar o seu trabalho, fazer parcerias, né, isso é muito importante, principalmente no começo, né, vai te atrair clientes ali, né, e aí depois você vai fazendo a sua carteira, né, o boca a boca existe e na organização ele é muito fiel e muito real, tá, o boca a boca, então quando você faz um trabalho bem feito para uma cliente, você pode ter certeza que ela vai te indicar para outras pessoas, né? Que através de um cliente sempre vai vir outros, né? Por isso que eu prezo tanto a ética, né? A etiqueta quando você está trabalhando na casa de um cliente e ética também, né? Porque a gente entra na casa de uma pessoa, a pessoa abre as portas da casa dela pra gente de uma maneira muito sincera, porque ela tá precisando disso. E aí você tem que entrar na casa dela com muito respeito, com muita ética, né? Fechar os olhos realmente para aquilo que não te interessa, para aquilo que não cabe a você tomar nenhuma decisão ou não, né? Então, existem muitas situações que eu conto, inclusive nas mentorias das aulas, né? Situações que eu conto que já passei com clientes, né? E que acaba, hoje a gente ri disso, mas tem situações que foram estressantes na hora, né? Mas que me trouxeram sempre muito aprendizado, que é o mais importante, se aprender para não repetir, né, o erro. Mas é isso, quando você trabalha com seriedade, com ética, com respeito, com sinceridade, faz um bom trabalho, esse cliente ele vai te indicar, né? Sei lá, vamos colocar ali 70% dos seus clientes eles vêm através de indicação, 30% vem de todas as outras ações que você tem, né? Então, aí o poder de você realizar um bom trabalho, tá? E aqui eu vou falar pra gente já vai finalizando ali, eu já vou terminar antes da 1 hora. Eu sempre passo 1 hora, né, de live, eu já vou conseguir terminar com 1 hora de live, né? Quanto que ganha uma personal organizer, né? Quanto que... Já vi muita coisa, viu, gente?
Já vi, tenho conhecimento assim, de pessoas que ganham realmente muito bem, né? Assim, você paga, tipo, compra uma casa com um trabalho, né? De organização, faz 4 trabalhos no mês, você pode comprar uma casa, né? Então, existem, né, personagens que ganham realmente ali, por cada trabalho que elas fazem, 30, 40, 50 mil reais, né? Por um trabalho de organização. Então, como eu falei, o trabalho de você, quem decide quanto você vai cobrar é você, né? Então, quem decide o valor que é a sua hora é você que decide isso, né? Qual que é o valor da sua hora. Mas eu já vi pessoas que ganham assim, a partir de 4 mil, tá? Vou ser muito sincera, assim, real aqui com vocês. De 4 mil mensais é quase que, se você trabalhar direitinho, né? É quase que impossível você ganhar menos que 4 mil reais no mês, trabalhando com organização. E é daí para mais. A gente tem média de 10 mil no mês, 15 mil, 20 mil. Tem trabalhos, em um trabalho que eu já vi, né? Pessoas cobrando 15 mil reais por um trabalho de organização, ao mesmo tempo que eu já vi pessoas cobrando 3 mil reais por um trabalho de organização. Então, assim, é muito variável, né? Varia bastante. Mas existe uma média mínima ali que seria em torno de 4, 5 mil reais, mais ou menos, que uma boa população, uma boa fatia das personagens organizadas tiram mensalmente ali, né? Vamos dizer, 6 mil, né? Tiram mensalmente trabalhando com organização. Se você pegar 4 projetos, por exemplo, né? De 2 mil reais, já são 6 mil, já são 8, né? 8 mil reais. Comprar 3 projetos de 2 mil reais, você já tem os 6 mil, né? Então, a live vai ficar salva. Mas ela vai ficar salva, gente, por um período, tá? Depois só quem tiver lá no grupo que vai ter acesso, tá bom? Então, eu me propus a fazer lives essas lives, né, são 20 no total. Ontem foi a 7ª, hoje é a 8ª, número 8. Então, quando completar as 20 lives, eu vou retirar elas do Instagram e só quem tem acesso, quem está em um dos grupos, né, que eu tenho, que vão receber o acesso para assistir essas lives. Então, ela fica salva por um pequeno período, tá? Então, é isso. Vocês têm perguntas para fazer? Eu falei agora de quanto cobra, quanto que uma personal organizer ganha, né? E é muito importante falar, quando a gente fala de quando a gente ganha, a gente falar de como você trabalha, né? Para você conseguir ganhar esse valor, se você seguir a receita, né? Principalmente no meu curso, né? Eu falo exatamente de todas as ferramentas para que você consiga ganhar de 5 a 6 mil reais no mês, tá? Para que você consiga os clientes e você consiga esse salário, né? Mensal ali para você trabalhar. E eu queria falar hoje em dia, mesmo com a pandemia, eu vou te falar assim que eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei durante o ano passado, o ano de 2020. Quer dizer, trabalhei só em 2019. 2019, para quem viu a live ontem, sabe, antes de ontem, sabe que foi o ano que eu mais trabalhei de todos, porque foi o ano que eu me propus a fazer isso. Entrou 2019, eu falei, esse ano eu vou trabalhar. Pra caramba, esse ano eu vou trabalhar. Esse ano vai arrancar o couro, mas eu vou trabalhar. E eu fui atrás, e eu me propus de ter, às vezes, que dividir a equipe de trabalho em 2 casas ao mesmo tempo, enquanto uma tá aqui, a outra tá lá fazendo outra coisa, né? Pra adiantar, porque não tinha horário na agenda, né? Agenda lotada. Então, 2019 realmente foi o ano que eu surtei também bastante, surtei muito, né? Mas foi o ano que eu mais trabalhei. E 2020 foi o ano que eu mais trabalhei online, que eu não esperava, né? Mas 2020 eu trabalhei muito online, né? Tanto nos cursos com as alunas, quanto na mentoria, quanto nas consultorias, né? Porque aí a gente tem que se adaptar, teve que se adaptar e eu trabalhei muito. Graças a Deus, gente, eu trabalhei... que eu ia falar das consultorias, que é a organização online, que é você ter o seu cliente, fazer todo o processo de organização, tudo online, né? E se necessário, ele pode fechar só a consultoria para ele executar, ou ele pode contratar tudo, mas aí, naquele período de lockdown, período que não podia sair para trabalhar, não tinha como você ir realizar na casa do cliente, aí só era a consultoria para o cliente fazer, né? Mas
Também tem como você fazer todo o processo, você orienta o cliente, ele vai fazendo tudo e você só chega para finalizar, você chega para o dia da dobra. Então, daqueles, vamos por 5 dias da organização, né, que eu falei que geralmente é o mínimo, 5 dias para você fazer um trabalho de organização, o seu cliente ele faz os 3 primeiras partes do processo, você orienta ele a fazer através da consultoria e as 2 últimas partes é onde você vai fazer presencial na casa dele, né? Então assim, a gente teve que se adaptar, todo mundo teve que se adaptar, só que esse período agora da pandemia, de tudo isso que está acontecendo, é onde as pessoas estão sentindo mais a necessidade de se organizarem, de organizarem as suas casas. Então a procura por este trabalho, por profissionais que trabalham com organização, cresceu muito, né? E a tendência é só crescer a cada dia, né? A gente vê, eu gosto de dar esse exemplo, quando eu comecei a trabalhar com organização, eu lembro, aqui em Ribeirão, não tinha loja de organização, assim. A loja grande que tinha as supermercados, né, que a gente fala, Carrefour, Walmart, essas coisas, tinha. Mas loja que tinha destinada à organização não tinha. A única loja que tinha era a Leroy Merlin. Isso foi em 2014. Era a Leroy Merlin, então ela tinha coisa para casa. Ela tinha um corredor, a parte de um lado do corredor, né, era sobre organização. Então era naquele única parte ali que tinha produto de organização. De tudo que você quisesse, falou de organização, era ali. Então era na parte da cozinha, coisas de cozinha, né? Eu lembro muito bem que do lado de cá tinha cestinho de lixo, coisas de cozinha, e do lado de cá tinha os produtos de organização, que eram algumas coisas de gaveta, né? Organização gaveta de utensílio, aramado, né? Alguma coisa assim. E isso era o que tinha em 2014, né? Hoje, a Leroy Merlin, ela tem um departamento de organização, né? Ela tem, eu não tô mentindo, né? Quem vai na Leroy Merlin sabe, tem um setor de organização, com 3, 4, 5 corredores, com produtos organizadores, né? Então, você vê que o mercado está muito atento, né? As empresas que fabricam produtos organizadores, as indústrias que fabricam produtos organizadores, elas estão muito atentas a esse crescimento. Então, todos os dias eu recebo no meu WhatsApp, recebo nos meus directs, né, empresas que estão inventando algum produto trabalhando com organização, né? Então, se essas empresas estão inovando e pensando nisso, né, você pode ter certeza que a tendência do mercado é cada vez crescer mais, né? Porque se eles estão apostando nisso para crescer, para ter uma lucratividade, né, pode ter certeza que é um setor que está crescendo muito e vai continuar crescendo sempre. Então, esse setor doméstico, por exemplo, dá outro exemplo, a The Container, só que é uma loja americana, né, que tem lá nos gringos, né? Eu ficava alucinada por aquela loja, né? Quando eu fiz o curso. Porque tinha uns organizadores de acrílico maravilhosos, né? Que você não achava aqui no Brasil de jeito nenhum. Não tinha gente que fazia aquilo, né? E aí, de repente, começou a importar. Então, você já achava loja aqui no Brasil. Eu lembro que na Sodimac, eu não sei quem conhece, era concorrente da Leroy Merlin. Na Sodimac, já achava esses produtos importados. Então, eu ficava super feliz. Levava os clientes lá, comprava e tal. Hoje, já tem indústrias brasileiras que fabricam esses tipos de organizadores, né? Então, assim, olha só o potencial disso, né? O potencial de mercado disso, né? É muito grande, muito grande. Aqui alguém está perguntando se eu já trabalhei com acumuladores. Não trabalhei, porque é o seguinte, quando já tive pessoas que me procuraram, tá? Acumuladoras que me procuraram. Quando o acumulador, a pessoa, ela me procura, né? O que eu oriento? A primeiro começar um trabalho, porque a acumulação, os acumuladores, eles precisam de um tratamento médico, né? Não é uma personal organizer que vai resolver, né? E mesmo se a gente não vai conseguir tirar nada da casa da pessoa, porque realmente é um excesso de apego, né? Uma compulsão pelo apego, né? Então precisa ter todo esse respaldo médico. A personal organizer, ela pode integrar uma equipe. Ela faz parte de uma equipe que trabalha com acumuladores. Então, junto com psicólogos, médicos, né, psiquiatras, tudo ali que você pensar, a personal organizer ela pode trabalhar junto. Inclusive, tem uma personal organizer americana. Calma aqui que eu vou achar o livro dela. Aqui, eu já achei o livro. Eu adoro, né, livro. Deixa eu mostrar para vocês o livro que ela trabalha muito com acumuladores. Espera aí.
Aqui. A Regina, né? Ela teve na nossa conferência de Personal Organizer. Anualmente a gente tem essa conferência. A última que teve foi em 2019, que teve física, né? O ano passado já foi online. A Regina, olha, ela tem esse livro aqui que eu vou indicar para vocês. Chama Entulhos Psíquicos, Armários Lotados. Ó, esse livro aqui, tá? Aconselho, tá? Vocês procurarem, seguirem ela. Esse livro é muito bacana. E ela deu uma super de uma palestra. Ela trabalha anos com isso. Ela é especialista em acumuladores, né? Então, como eu falo que lá nos Estados Unidos o negócio já está muito mais à frente, né? Então, pessoas que já trabalham, ó, que estão no mercado de trabalho realmente há muito tempo. Eu estou aí há 7 anos no mercado de trabalho, completar 8 anos no mercado. Mas tem gente que já está, tipo, há 15, 20 anos trabalhando com isso, 30 anos trabalhando com isso. A Regina é uma dessas, né? Então, trabalho psicológico, né? Então, realmente não tem jeito. Obrigada da minha blusa. Eu amo essa blusa. Eu luto pra não pôr essa blusa todos os dias, pra não aparecer aqui todos os dias. Por mim, eu só colocava ela, porque eu amo. Amo, amo, amo. Então, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Uma pergunta, já vou encerrar. Hoje eu vou encerrar. Nem acredita, eu vou encerrar na hora. Olha só, eu falo demais, viu? Adoro falar, nossa, como eu falo. E eu gosto de explicar, né, de ensinar tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês tenham curtido o conteúdo, né? Ela foi um pouco mais direcionada, a gente não falou de organização, né? Todos os dias nós estamos falando de organização, como organizar isso, como resolver problemas com o marido, né, que não colabora, não sei o quê. E hoje foi relacionado a trabalhar com isso. A gente está em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é o interior de São Paulo e hoje em dia mais o trabalho muito online, né? O trabalho muito online de consultoria, que particularmente, gente, dá muito certo, né? Dá muito certo, porque quando você trabalha a consultoria online, você consegue inserir a família no processo muito mais profundo do que quando você vai organizar a casa da família. Tudo bem que todos passam por uma entrevista, que a gente conversa, se conhece, depois tem o treinamento, tem todo o processo, né? Mas quando você passa por uma consultoria, quando a cliente procura e você consegue conversar com ela, sei lá, 1 hora por dia, durante uma semana, fazer esse processo de consultoria, a mudança, né, que vai ser feita naquela família, aquela transformação, algumas vezes ela é mais profunda, né? Quando o cliente começa a dar esse passo para ele fazer, do que quando você vai lá e faz para o cliente, né? Que é essa a intenção. A intenção é que você vai lá e organize e que as coisas fiquem organizadas, né? A intenção não é que aquilo lá desarrume. A intenção é que fique organizado eternamente aquilo, que ele aprenda e entenda o conceito de organização e aquilo fica realmente organizado. Eu não quero que o meu cliente, que ele volte a me contratar porque a casa dele tá uma bagunça. Não, eu quero que ele ame tanto a organização, que transforme tanto a vida dele, essa organização, que ele vai me indicar para qualquer pessoa que passar na frente dele, ele vai me indicar de tão feliz que ele vai ficar, né? Que transformou realmente a vida. Então, eu acho que esse é a pegada de você ser personal organizer. Por onde você passar transformando a vida realmente das pessoas, né? Com propósito, né? Isso é muito, muito legal. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Quem tá aqui até agora no final, que é guerreiro também. Eu falo que sempre quem fica no final é tudo guerreiro, né? Porque assistir uma live inteira de 1 hora é muito guerreiro, né? É muito ali, ó, querendo saber do assunto, é muito companheiro. Então, muito obrigada para quem tá, por todos que estão aqui, né, até agora. Manda um coraçãozinho aí para mim, para eu falar tchau para vocês, para eu dar um beijo. Aí, muito bem. Um beijo, gente. A live vai ficar lá no IGTV, tá? Por um período de tempo, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau.